Outra questão que eu quero abordar aqui nessa minha fala está relacionada às variações de linguagem, né? Desde os anos 60, né, com os estudos do Leibov, né, do William Leibov, nos Estados Unidos, com o nascimento, né, da sociolinguística, nós sabemos que uma mesma língua, o português, por exemplo, ele varia no tempo e no espaço, né? O português de hoje não é o mesmo português que era usado na época do Machado de Assis, por exemplo. O português da Bahia não é o mesmo português utilizado em Porto Alegre, né? E na sequência dessa teorização sobre a variação linguística, nós temos na internet, quando a gente pensa em internet, nós não podemos pensar em apenas uma forma de linguagem, um português a ser utilizado na internet. Então vai depender da forma de interação, dos sujeitos envolvidos nessas formas de interação, nos gêneros textuais produzidos ali, para que a gente tenha variações do português. Então, por exemplo, nós temos, né, as formas de interação escrita na internet menos formais, que são, por exemplo, os e-mails trocados entre colegas. Então, entre colegas, eu posso, né, usar toda aquela forma, por exemplo, né, de abreviaturas, que na verdade não foi a internet que criou abreviaturas, né, o VC significando você, por exemplo, há muito tempo, né, há séculos já existe, né, em qualquer língua as formas de abreviatura. Então, numa linguagem, num gênero informal, numa troca de e-mails entre colegas, por exemplo, isso é plenamente aceitável, comum. Já se você vai escrever um e-mail pedindo alguma informação para, por exemplo, um tutor à distância ou um professor, você já tem que mudar um pouco essa linguagem, essa forma, essa notação escrita, e já tem que formalizar um pouco mais a linguagem. Se você está participando de um fórum, por exemplo, né, o fórum, apesar dele parecer uma discussão oral de uma sala de aula presencial, ele é escrito, então você já tem que ter um grau de formalidade um pouco maior na hora de escrever num fórum, né, pensando, comparando com o e-mail. E se eu pensar, por exemplo, na produção, né, de uma atividade que é um artigo científico, por exemplo, que foi solicitado por um determinado professor, aí sim eu vou ter que utilizar uma linguagem muito mais formal, eu vou ter que usar o chamado padrão culto da língua portuguesa, porque existem regras, né, de uma gramática que ainda é bastante normativa, né, que tolhe ainda bastante determinados usos da língua. Existem as normas de realização do trabalho acadêmico também, são normas de linguagem e normas de produção do trabalho acadêmico. Então, nós podemos dizer, nós não devemos falar, por exemplo, numa linguagem da internet, e sim em linguagens da internet. Nós temos que usar o plural, né? E apenas para encerrar, né, todas essas questões ligadas à comunicação e à linguagem, né, elas estão vinculadas a um conceito com o qual nós temos trabalhado, nós da área de linguagem e tantos outros profissionais, que é a área do letramento. O que é a nossa intenção como professores da área de linguagem em cursos de graduação? É letrar, é promover o letramento acadêmico dos nossos alunos. Ou seja, é fazer com que eles se apropriem das formas, das regras,
das maneiras, da chamada etiqueta do mundo acadêmico. A minha fala, né, tem bastante relação com a fala da professora Sandra, vocês vão ver, a nossa intenção foi mesmo estabelecer esse diálogo, e eu espero, né, que nós tenhamos um fórum bastante produtivo e encontraremos, né, em outros tipos de atividade nas plataformas.